O Sturmabteilung, ou como eram popularmente conhecidos, camisas pardas, foi criado como a ala paramilitar original do Partido Nazista. Desempenhou um papel fundamental na ascensão de Adolf Hitler ao poder nas décadas de 1920 e 1930. Suas principais atribuições eram fornecer proteção para comícios e assembleias nazistas, interromper as reuniões dos partidos opostos, lutar contra as unidades paramilitares dos partidos opostos e intimidar cidadãos eslavos, ciganos, sindicalistas e judeus. A SA foi o primeiro grupo paramilitar nazista a desenvolver títulos pseudo-militares para concessão a seus membros. As fileiras da SA foram adotadas por vários outros grupos do Partido Nazista, o principal deles a Schutzstaffel SS, originalmente um ramo da SA. Os homens da SA eram frequentemente chamados de camisas pardas, pela cor de seus uniformes, semelhantes aos camisas pretas de Benito Mussolini. As camisas marrons foram escolhidas como uniforme da SA porque um grande lote delas estava disponível a baixo custo após a Primeira Guerra Mundial, tendo sido originalmente encomendadas durante a guerra para tropas coloniais enviadas para as antigas colônias africanas da Alemanha. A SA perdeu poder depois que Adolf Hitler ordenou o expurgo de sangue de 1934. Este evento ficou conhecido como a Noite das Facas Longas. A SA foi efetivamente substituída pela SS, embora não tenha sido formalmente dissolvida e banida até depois da capitulação final do Terceiro Reich às potências aliadas em 1945. O termo Sturmabteilung é anterior à fundação do Partido Nazista em 1919. Originalmente, era aplicado às tropas de assalto especializadas da Alemanha Imperial na Primeira Guerra Mundial, que usavam táticas de infiltração routier. Em vez de grandes ataques em massa, os Sturmabteilung eram organizados em pequenos esquadrões de alguns soldados cada. A primeira unidade oficial de Stormtroopers alemães foi autorizada em 2 de março de 1915. O alto comando alemão ordenou que o 8º Corpo formasse um destacamento para testar armas experimentais e desenvolver táticas que pudessem quebrar o impasse na frente ocidental. Em 2 de outubro de 1916, o general Erich Ludendorff ordenou que todos os exércitos alemães no oeste formassem um batalhão de Stormtroops. Eles foram usados pela primeira vez durante o cerco de Riga pelo 8º Exército Alemão e novamente na Batalha de Caporetto. O uso mais amplo ocorreu na frente ocidental em março de 1918, onde as linhas aliadas foram empurradas para trás com sucesso em dezenas de quilômetros. O DAP, ou Partido dos Trabalhadores Alemães, foi formado em Munique em janeiro de 1919 e Adolf Hitler se juntou a ele em setembro daquele ano. Seus talentos para falar, fazer publicidade e propaganda foram rapidamente reconhecidos, e no início de 1920 ele ganhou autoridade no partido, que mudou seu nome para NSDAP, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em abril de 1920. Um grupo permanente de membros do partido, que serviria como destacamento de defesa do salão para o partido, se reuniu em torno de Emil Maurice após o incidente de fevereiro de 1920 no Hofbräuhaus. Havia pouca organização ou estrutura para esse grupo. O grupo também era chamado de Ordner Truppen nessa época. Mais de um ano depois, em 3 de agosto de 1921, Hitler redefiniu o grupo como a Divisão de Ginástica e Esportes do partido, talvez para evitar problemas com o governo. Era agora bem reconhecido como uma função ou órgão apropriado, até mesmo necessário, do partido. A futura SA se desenvolveu organizando e formalizando os grupos de ex-soldados e brigões de cervejaria que deveriam proteger as reuniões do Partido Nazista de interrupções dos social-democratas. Em setembro de 1921, o nome Sturmabteilung estava sendo usado informalmente para o grupo. Hitler era o chefe oficial do Partido Nazista naquela época. Em 4 de novembro de 1921, o Partido Nazista realizou uma grande reunião pública no Hofbräuhaus de Munique.
Depois que Hitler falou por algum tempo, a reunião explodiu em uma confusão na qual uma pequena companhia da SA derrotou a oposição. Os nazistas chamaram esse evento de Batalha no Salão de Reuniões, e ele assumiu proporções lendárias na tradição da SA com o passar do tempo. Depois disso, o grupo ficou oficialmente conhecido como Sturmabteilung. Em 1922, o Partido Nazista criou uma seção juvenil, a Jugendbund, para jovens homens entre 14 e 18 anos. Sua sucessora, a Juventude Hitlerista, permaneceu sob comando da SA até maio de 1932. De abril de 1924 até o final de fevereiro de 1925, a SA era conhecida como Front Band, para tentar contornar a proibição da Baviera ao Partido Nazista e seus órgãos. Os membros da SA estavam, ao longo das décadas de 1920 e 1930, frequentemente envolvidos em brigas de rua com membros do Partido Comunista. Em 1929, a SA adicionou um Motor Corps para melhor mobilidade e uma reunião mais rápida de unidades. Sob seu líder popular, Ernst Röhm, a SA cresceu em importância dentro da estrutura de poder nazista, inicialmente crescendo em tamanho para milhares de membros. No entanto, no início da década de 1930, quando os nazistas evoluíram de um partido político extremista para os líderes inquestionáveis do governo, a SA não era mais necessária para seu propósito original: a aquisição de poder político e a supressão dos inimigos do partido. Uma organização que pudesse infligir terror mais sutil e obediência total era necessária, e a SA, que havia nascido da violência de rua e brigas de cervejaria, simplesmente não era capaz de fazer isso. A SA também representava uma ameaça à liderança nazista e ao objetivo de Hitler de cooptar a Reichswehr para seus fins, já que o ideal de Röhm era dobrar o antiquado exército alemão em um novo exército do povo, a SA. Em 1933, a SS mais jovem não era mais a mera guarda-costas de Hitler e se mostrou mais adequada para executar as políticas de Hitler, assumindo assim os papéis anteriormente ocupados pela SA. Depois que Hitler assumiu o poder em 1933, a SA tornou-se cada vez mais ansiosa por poder e se viu como uma substituta para o exército alemão, então limitado por lei a não mais que 100 mil homens. Isso irritou o exército regular e levou a tensão com outros líderes dentro do partido, que viam a SA cada vez mais poderosa de Röhm como uma ameaça à atual liderança do partido. Originalmente um adjunto da SA, a SS foi colocada sob o controle de Heinrich Himmler, em parte para restringir o poder da SA e seus líderes. Embora alguns desses conflitos fossem baseados em rivalidades pessoais, também havia conflitos socioeconômicos importantes entre a SS e a SA. Os membros da SS geralmente vinham da classe média, enquanto a SA tinha sua base entre os desempregados e a classe trabalhadora. Politicamente falando, a SA era mais radical do que a SS, com seus líderes argumentando que a Revolução Nazista não havia terminado quando Hitler alcançou o poder, mas precisava implementar o socialismo na Alemanha. Além disso, a cultura desafiadora e rebelde encorajada antes da tomada do poder teve que dar lugar a uma abordagem de organização comunitária, como campanha e arrecadação de fundos, que era ressentida pela SA como pequeno trabalho, que normalmente era realizado por mulheres antes da tomada do poder. Rudolf Diels, o primeiro chefe da Gestapo, estimou em Berlim em 1933 que 70% dos novos recrutas da SA eram ex-comunistas. Em 1933, o general Werner von Blomberg, o ministro da Defesa, e o general Walter von Reichenau, o chefe do departamento ministerial do Reichswehr, ficaram cada vez mais preocupados com o crescente poder da SA. Ernst Röhm recebeu um assento no Conselho de Defesa Nacional e começou a exigir mais voz em assuntos militares. Em 2 de outubro de 1933, Röhm enviou uma carta a Reichenau que dizia: "Eu considero o Reichswehr agora apenas como uma escola de treinamento para o povo alemão. A condução da guerra, e portanto da mobilização também, no futuro é tarefa da SA."
Blomberg e von Reichenau começaram a conspirar com Hermann Göring e Heinrich Himmler contra Röhm e a SA. Himmler pediu a Reinhard Heydrich para montar um dossiê sobre Röhm. Heydrich reconheceu que para que a SS ganhasse poder nacional completamente, a SA tinha que ser quebrada. Ele fabricou evidências que sugeriam que Röhm havia recebido 12 milhões de marcos dos franceses para derrubar Hitler. Hitler gostava de Ernst Röhm e inicialmente se recusou a acreditar no dossiê fornecido por Heydrich. Röhm tinha sido um dos seus primeiros apoiadores, e sem sua capacidade de obter fundos do exército nos primeiros dias do movimento, é improvável que os nazistas tivessem se estabelecido. A SA, sob a liderança de Röhm, também desempenhou um papel vital na destruição da oposição durante as eleições de 1932 e 1933. Adolf Hitler teve várias razões para remover Ernst Röhm, líder da SA. Os generais temiam que Röhm quisesse incorporar a SA ao exército alemão, enquanto industriais estavam insatisfeitos com suas visões socialistas. O presidente Hindenburg ameaçou dissolver o governo de Hitler se ele não controlasse a SA. Hitler também temia ser derrubado por Röhm e foi influenciado por Hermann Göring e Heinrich Himmler, que alimentaram suas preocupações com rumores de conspirações. Em 30 de junho de 1934, Hitler ordenou a prisão de Röhm e outros líderes da SA. Embora Hitler inicialmente tenha hesitado em matar Röhm, ele acabou cedendo à pressão e ordenou sua execução. A Noite das Facas Longas resultou na morte de entre 150 e 200 pessoas. A propaganda nazista usou o incidente para fortalecer a imagem de Hitler como restaurador da ordem, destacando a homossexualidade de Röhm para chocar o público, embora isso já fosse conhecido há anos. Após a Noite das Facas Longas, a SA continuou a existir sob a liderança de Victor Lutze, mas o grupo foi amplamente aplacado e significativamente reduzido. No entanto, os ataques contra os judeus aumentaram no final da década de 1930 e a SA foi a principal perpetradora das ações. Em novembro de 1938, após tumultos violentos, membros da SA destruíram as fachadas de cerca de 7.500 lojas e negócios judeus, daí a denominação Noite de Cristal para os eventos. Depois disso, a SA foi ofuscada pela SS e, em 1939, tinha pouca importância restante no Partido Nazista. Em janeiro de 1939, o papel da SA foi oficialmente estabelecido como uma escola de treinamento para as Forças Armadas, com o estabelecimento da SA Wehrmannschaften, unidades militares da SA. Com o início da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, a SA perdeu a maioria de seus membros restantes para o serviço militar na Wehrmacht. Mais tarde, foi feita uma tentativa de formar uma divisão de combate da SA em linhas semelhantes à Waffen-SS, o resultado sendo a criação da divisão Feldherr-Halle Panzer. Em 1943, Victor Lutze morreu em um acidente automobilístico e a liderança do grupo foi assumida por Wilhelm Schepmann. Este fez o possível para comandar a SA pelo restante da guerra, tentando restaurar o grupo como uma força predominante dentro do Partido Nazista e consertar anos de desconfiança e ressentimentos entre a SA e a SS. A SA deixou oficialmente de existir em maio de 1945, quando a Alemanha nazista entrou em colapso. A SA foi banida pelo Conselho de Controle Aliado logo após a capitulação da Alemanha. Em 1946, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg julgou formalmente que a SA não era uma organização criminosa.